Olá pessoal, tudo bom? A nossa aula de hoje é sobre sistema endócrino, tá? Eu dividi em duas partes, tudo bem? Então vamos lá. Por que estudar o sistema endócrino? O que define a hora do bebê nascer? Os hormônios. O que determina que a mãe produza leite para alimentar seu bebê? Os hormônios. O que indica que as pessoas não são mais crianças e se tornam adolescentes e adultos sexualmente maduros com características de homens e mulheres? Os hormônios. O que coordena e integra as funções e as atividades do corpo? De maneira geral, os hormônios. Então, essa é a importância de se estudar o sistema endócrino, que é um sistema que estuda os hormônios todos que atuam no organismo de forma geral, em todo o metabolismo, tá? Então, é isso que vocês estão iniciando agora, esse estudo, tá bom? Então, vamos lá. Sistema endócrino. Ele é formado por glândulas e essas glândulas produzem hormônios. Então, o que são hormônios? São mensageiros químicos que vão influenciar, vão controlar as atividades de outros órgãos, tá? Então, sempre esses hormônios vão cair no sangue e vão agir em outras glândulas, outros órgãos, fazendo com que ocorra a função específica de cada um. O feedback, ele é um mecanismo que vai regular as glândulas endócrinas. Então, o feedback significa um estímulo buscando uma resposta. Então, o nível de hormônio no sangue, ele vai controlar a inibição ou a estimulação da glândula a qual ele atua. Então, isso é um feedback. Então, se o nível desse hormônio é grande no sangue e precisa diminuir, então existe uma inibição da onde ele está sendo liberado. E se o nível desse hormônio é pequeno no sangue, precisa de uma taxa maior, então tem que ocorrer uma estimulação para que a glândula libere esse determinado hormônio, tá? Então, esse controle de estimulação, de inibição, é chamado de feedback, certo? E isso eu vou mostrar para vocês em cada glândula como ele ocorre. O sistema endócrino e o sistema nervoso, eles controlam e eles coordenam todas as atividades do corpo. Então, eles agem de maneira conjunta. O sistema nervoso, ele tem uma ação rápida e o efeito é de curta duração, tá? Que vocês já estudaram através dos neurônios. O sistema endócrino, ele tem uma ação e um efeito de longa duração, tá? Então, aqui tá a diferença entre um e outro. As glândulas endócrinas, que são as glândulas que produzem esses hormônios, são a hipófise, a tireoide, a glândula pineal, as paratireoides, o pâncreas, as suprarrenais, os ovários e os testículos. Então, cada uma delas produzem e liberam hormônios específicos, com funções específicas, e nós vamos estudar cada uma. Então, olha aqui, tem lá a posição do hipotálamo, da glândula hipofisária, que é a hipófise. Aqui fica a glândula pineal, tá? Tireoide e paratireoide. As glândulas suprarrenais. Aqui, pessoal, tá mostrando os rins, mas não que ele faça parte desse sistema. Tá mostrando aqui só para vocês entenderem aonde está localizada as suprarrenais, tá? Que elas ficam aqui em cima dos rins, mas os rins não fazem parte desse sistema.
pâncreas, aí os ovários nas mulheres e os testículos nos homens. Então, essas são as glândulas endócrinas. O timo, o trato gastrointestinal e a placenta também exibem atividade endócrina, tá? Então, vamos lá, vamos ver cada um agora. Hipotálamo. Ele apresenta um papel importante na coordenação da produção dos hormônios. Envia instruções para a glândula hipófise, porque ele está ligado na hipófise, né? E essas instruções que a hipófise recebe, ela faz com que ela libere hormônios que vão se dirigir a outras glândulas endócrinas, certo? Então, através do sangue, ele chega até outras glândulas, mas quem liberou foi a hipófise, por instrução do hipotálamo. Então, olha a importância dessa glândula. Então, olha aqui está o hipotálamo, e aí ele está diretamente ligado aqui à hipófise, e aqui é a glândula pineal, que fica aqui nessa outra parte, né? E aí vem a posição aqui, só para vocês verem a posição, porque não faz parte, né? Aqui é sistema nervoso, tronco encefálico, cerebelo e o cérebro. Então, estamos falando aqui, ó, do hipotálamo, que manda toda a instrução para a hipófise, e aí ela vai liberar os hormônios no sangue. Hipófise. Ela é considerada uma glândula mestra. Por quê? Porque além dela produzir hormônios específicos, ela também produz hormônios que estimulam o funcionamento de outras glândulas, certo? Então, além dela produzir determinados hormônios que já vão agir no órgão-alvo, né? Ela também produz hormônios estimuladores de outras glândulas endócrinas, e aí essas glândulas endócrinas sendo estimuladas por esses hormônios vão formar outros hormônios específicos, certo? Ela tem o tamanho de um grão de ervilha e ela é formada por 2 lobos, né? Lobos são partes, que é o lobo anterior, onde é denominado adenohipófise, que é a parte da frente da hipófise, e o lobo posterior, que é chamado de neurohipófise, que é a parte de trás da hipófise. E esse lobo posterior, ele se originou do hipotálamo, tá? Que é ali uma projeção da base do encéfalo. Então, olha aqui, tem lá o hipotálamo e a hipófise, que também é chamada de glândula pituitária, ó, a ligação. Então, aqui tem o hipotálamo, e aí, ó, esta é a adenohipófise, que é a parte anterior, e esta é a neurohipófise, que é a parte posterior, e ela que surgiu dessa projeção do hipotálamo, certo? Então, existem, por que estudar essas partes? Porque a adenohipófise produz determinados hormônios específicos e a neurohipófise vai armazenar e secretar outros hormônios. Aqui, a neurohipófise, ela não produz hormônio, ela só armazena e depois secreta no sangue os hormônios que o hipotálamo produziu. Agora, a adenohipófise não, ela produz e ela libera no sangue os hormônios que já vão agir no órgão-alvo ou que vão estimular outras glândulas a produzirem outros hormônios, certo? Então, tudo isso eu vou explicar para vocês detalhadamente através do estudo de cada glândula endócrina. Então, olha aqui, de maneira geral, você tem lá o hipotálamo, aí aqui é a hipófise, dividida em duas, então a parte anterior, que é a adenohipófise, e a parte posterior, que é a neurohipófise, tá? Então, falando primeiro da adenohipófise,
ela vai produzir e ela vai liberar uma grande quantidade de hormônios. Então, por exemplo, prolactina, que é o hormônio que vai atuar na produção do leite na glândula mamária, os hormônios gonadotróficos, que vão estimular testículos e ovários, que são as gônadas, o hormônio tireotrófico, que é o hormônio estimulador da tireoide, o adrenocorticotrófico, que é um hormônio estimulador da glândula suprarrenal, que está em cima do rim, o hormônio somatotrófico, que é o hormônio de crescimento, que vai atuar nos ossos e músculos, promovendo o crescimento, tá? Além de atuar também no metabolismo geral do corpo. No caso da neurohipófise, ela está armazenando o que foi produzido aqui no hipotálamo, ela está armazenando somente esses dois hormônios, tá? E ela vai armazenar e secretar para o sangue. Então, a ocitocina é um hormônio que age na glândula mamária, contraindo a glândula para que o leite seja expulso, né? Para que saia o leite. A prolactina, ela produz o leite, mas a ocitocina faz com que ele saia. E o hormônio antidiurético, que vai agir aqui na reabsorção de água nos néfrons. A ocitocina, pessoal, eu não falei aqui, ela também age nas contrações do útero, principalmente no momento do parto. Então, é ela que vai promover toda a contração naquele momento do bebê nascer. Tá? Então, ela age tanto na contração da mama para expulsar o leite, quanto na contração do útero para ajudar o bebê a nascer. Certo? Então, agora vamos falar dos hormônios da neurohipófise. Então, o lobo posterior, ele apenas armazena os hormônios que foram produzidos no hipotálamo. Então, ele vai armazenar e depois ele vai liberar. Então, o lobo posterior, que é a neurohipófise, não produz hormônio. Tudo bem? Esses hormônios, eles descem do hipotálamo e eles ficam na neurohipófise e eles desceram ao longo dos axônios. Então, daqui a ligação entre sistema endócrino e sistema nervoso. São eles a ocitocina e o ADH, tá? Então, falou em neurohipófise, são só esses dois hormônios que são armazenados por ela. Então, a ocitocina vai provocar as contrações fortes da musculatura do útero, vai atuar sobre as fibras musculares lisas, que está envolvendo a glândula mamária, e provoca as contrações da mama e a secreção do leite. Então, essas são as funções do hormônio ocitocina. O hormônio antidiurético, que é o ADH, ele é importante na função de reabsorção de água nos rins. Vocês já até estudaram isso. A deficiência desse hormônio vai causar uma intensa diurese, então a pessoa urina muito. É uma doença chamada diabetes insípidos. Essa diabetes não tem nada a ver com a diabetes mellitus, que é a diabetes por falta de insulina, excesso de glicose. Aqui não tem nada a ver. É diabetes, mas nada a ver com a outra. Ela é chamada diabetes insípidos, tá? Então, ela aparece porque ocorre uma deficiência de hormônio antidiurético no organismo, tá? Então, a pessoa tem que, se ela tem esse problema, essa doença, ela tem que receber esse hormônio. Assim como um diabético recebe o hormônio que falta para ele, que é a insulina, esse diabético, né, que tem essa diabetes insípidos, tem que receber o ADH. Então, o hormônio antidiurético, ele também é denominado vasopressina. Por quê? Porque ele tem um efeito vasoconstritor,
tá? Então, ele provoca a constrição dos vasos sanguíneos. Então, por isso esse nome também de vasopressina, certo? Então, assim, aqui é o esquema de um néfron, né? Então, aqui ocorre a reabsorção de água através do hormônio antidiurético, certo? Então, essa água que sairia aqui na urina vai ser reabsorvida aqui nessa alça de Henle dentro do néfron e vai voltar para o sangue. Então, é esse controle de quando a pessoa tem pouca água no organismo, então ocorre esse controle para que essa água não seja liberada na urina e volte para o sangue, ou se a pessoa tem muita água no corpo, ela não tem essa necessidade. Então, é aquilo até que vocês já viram. Então, se tem muita água no organismo, tem menos hormônio antidiurético. Se tem pouca água no organismo, então tem uma quantidade maior de produção de hormônio antidiurético para que ele reabsorva a água e não deixe essa água necessária ao organismo sair junto com a urina, certo? Bom, agora nós vamos falar dos hormônios da adenohipófise, certo? Que a neurohipófise são só esses dois, ocitocina e antidiurético, tá? Também chamado de vasopressina. Agora são os da adenohipófise. Então, o lobo anterior da hipófise, ele produz, aqui tá a diferença, ó, porque a neurohipófise só armazena e depois libera. Aqui não. A adenohipófise produz e libera uma grande quantidade de hormônios. São eles MSH, GH, prolactina, FSH, LH, ACTH e TSH, tá? Nós vamos estudar detalhadamente cada um deles. Então, o hormônio MSH, ele é um hormônio melanócito estimulante. Então, ele vai estimular o melanócito, que é a célula que produz melanina, que é o pigmento que dá cor à pele. Então, é esse hormônio que vai estimular a célula a produzir melanina para dar cor à pele, tá? O excesso desse hormônio vai causar um escurecimento da pele. Por quê? Porque o melanócito está sendo muito estimulado. Então, consequentemente, ele vai produzir muita melanina. O hormônio STH, que é chamado somatotrófico, ou GH, que é o hormônio do crescimento, é mais conhecido como GH, mas é o mesmo hormônio, tá? Ele vai estimular o crescimento geral do corpo, tá? Ele vai atuar no metabolismo do corpo e vai agir no crescimento, realmente estimulando ossos, músculos a crescerem. A deficiência, a hipo, quando a gente fala de hipofunção, é porque está tendo uma liberação menor da taxa necessária desse hormônio. Então, hipo, pouco, hiper, muito, tá? Então, uma liberação de uma taxa menor desse hormônio na criança vai causar o nanismo, tá? Então, é uma criança anã, mas anã hipofisária, porque o problema está sendo na produção de GH que está vindo da adenohipófise. Então, nós chamamos de nanismo hipofisário, porque existe o anão genético, é outra coisa, tá? Aqui eu estou falando da criança que tem problema de crescimento, mas por falta de GH. Então, é um nanismo como o outro, só que esse é um nanismo hipofisário e não genético, tá? Se acontecer o contrário, tiver muita quantidade de GH, é uma hiperfunção na criança, provoca o gigantismo. O contrário aqui. E se acontecer essa hiperfunção no adulto, causa uma doença chamada acromegalia, que é uma doença que provoca um crescimento de mãos, pés e os ossos da face. Só que
ele alarga. Por quê? Porque, como é adulto, ele já não tem mais o espaço para crescer, como aconteceu aqui, por exemplo, no gigantismo. Tinha espaço para crescer e foi crescendo em altura. Aqui não, como é adulto, ele já não tem mais o espaço entre os ossos para crescer. Então ele cresce na lateral. Então alarga os ossos das mãos, alarga os ossos dos pés e alarga os ossos da face. Então, olha, aqui o gigantismo, tá? Para vocês terem uma ideia, e o nanismo. E aqui a acromegalia, olha, como é a mesma pessoa, tá? E aqui como alargou os ossos da face, então deforma o rosto da pessoa, tá? E isso acontece também com mãos, pés, que aí aumentam de tamanho na lateral, certo? Hormônio prolactina. Ele é um hormônio que vai estimular a produção e a secreção do leite, certo? Hormônio FSH, que é chamado de folículo estimulante. Ele vai estimular a gametogênese, tá? Gênese é origem, então origem dos gametas, certo? Óvulo e espermatozoide. Então é o FSH que vai estimular a produção, a formação dos gametas masculinos e femininos, tá? No caso aqui, óvulos e espermatozoides. O hormônio LH, que é o luteinizante, ele vai estimular a produção de hormônios sexuais, tanto masculino quanto feminino. Então, o FSH estimula a produção dos gametas e o LH vai estimular a produção dos hormônios sexuais. O hormônio ACTH é o adrenocorticotrófico. Ele vai estimular o córtex das suprarrenais. Então, a glândula que fica em cima dos rins. Então, tem a parte dela externa, que é chamada de córtex, e produz uma série de hormônios que vocês vão ver. E o ACTH é o estimulador dessa parte do córtex das suprarrenais. O hormônio TSH é um hormônio chamado tireotrófico, que é estimulador da glândula tireoide. Então, ele estimula a glândula tireoide a produzir os hormônios específicos que ela produz. Então, assim, pessoal, todos esses hormônios estimuladores aqui que eu falei para vocês, eu citei agora porque eu estou falando de hormônios que a adenohipófise está produzindo, tá? Então, agora ao longo dos slides, ao longo dessa aula e da próxima aula, eu vou explicar para vocês como que esses hormônios agem nas determinadas glândulas endócrinas e as funções dos hormônios que estão sendo produzidos por essas glândulas, certo? Então, agora nós vamos falar sobre o pâncreas. O pâncreas, ele é uma glândula mista. Por quê? Porque ele tem uma parte endócrina e uma parte exócrina. Então, a parte exócrina, que é quando a glândula produz uma substância que não tem nada a ver com hormônio, tá? Que vai atuar na função específica dela. Então, ele tem essa parte exócrina, que no caso do pâncreas é a produção do suco pancreático, que vai ajudar na digestão. Então, não tem nada a ver com hormônio, isso é uma parte dele. E ele tem uma outra parte, que é endócrina, que é essa que nós vamos falar agora, que produz 2 hormônios, certo? Por isso que é chamado de glândula mista, porque ele tem essas 2 partes. E uma parte não interfere na outra. Então, a parte endócrina do pâncreas é formada pelas ilhotas de Langerhans. Dentro dessas ilhotas de Langerhans tem as células alfa, que produzem o glucagon. Esse é o primeiro hormônio que eu quero falar para vocês. O que faz o glucagon? Ele eleva a taxa de açúcar no sangue,
Por quê? Porque ele vai quebrar o glicogênio que está no fígado. Então, assim, o glicogênio é um polissacarídeo. Ele é uma reunião de glicose. Então, o que aconteceu? Essa reunião de glicose ficou armazenada no fígado e como uma reserva. Então, quando você precisa de glicose, o glucagon vai quebrar esse glicogênio, vai separar em várias glicoses, que são monossacarídeos e podem ir para o sangue. O glicogênio é um polissacarídeo, ele fica acumulado. Mas a partir do momento que ele é quebrado em várias glicoses, as glicoses são monossacarídeos e podem ir para o sangue. Então, o glucagon vai, quebra esse glicogênio em várias moléculas de glicose e joga lá no sangue e vai atuar no metabolismo. Então, por isso que ele eleva a taxa de açúcar no sangue, porque ele fez com que esse glicogênio fosse quebrado em vários pedacinhos, vamos dizer assim. E esses pedacinhos são as moléculas de glicose, tá? Então, uma deficiência desse hormônio é a hipoglicemia, tá? É o contrário do diabetes, é falta de glicose no sangue, certo? Agora, as células beta do pâncreas, elas produzem insulina. A insulina é o contrário, ela diminui a taxa de açúcar no sangue e vai estimular o armazenamento de glicose pelo fígado, tá? Como? Na forma de glicogênio. Então, aqui ela faz o contrário. A insulina tira a glicose do sangue, o excesso, e guarda todas elas juntas na forma de glicogênio lá no fígado. E também estimula a síntese de proteínas. Essa é a função da insulina. A deficiência é a diabetes melito. Aqui que eu falei para vocês. Esse nome, pessoal, melito vem de mel, tá? Que aquela diabetes insípidos, lá que eu falei da falta do hormônio antidiurético, que não tem nada a ver com essa diabetes, é diferente dessa. Ali é falta do hormônio antidiurético, que é que controla a absorção de água, nada a ver. E essa diabetes melito tem a ver com açúcar, tá? Daqui o nome mel, nesse sentido. Então, tem diabetes melito tipo 1, que aconteceu uma destruição, ocorre uma destruição de células beta no pâncreas e por isso é ela que forma a insulina. Então, se ocorre essa destruição, essa diminuição de células beta, a pessoa tem falta de insulina. Então, esse é o problema de diabetes tipo 1, porque aí a pessoa tem que tomar a insulina, porque ela não produz ou ela produz uma quantidade muito pequena que é insuficiente para o organismo. E a diabetes tipo 2 não é falta de insulina, ela tem falta de resposta dos receptores da insulina, porque a insulina vai agir nas células. Só que a pessoa que tem diabetes tipo 2, ela não responde a essa insulina, né? A membrana da célula não permite que essa insulina faça a função dela e, consequentemente, a glicose fica circulando no sangue, assim como acontece com o tipo 1. Então, diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2, tem glicose circulando no sangue, só que por motivos diferentes, tá? Então, quem tem diabetes tipo 2, não necessariamente tem que tomar insulina, porque ele produz. O problema é a falta de resposta do receptor, certo? Então, assim, olha, você tem aqui o pâncreas, aqui tá as células beta, que são as que produzem insulina, e o pâncreas com as células alfa, tá vendo? A beta fica mais aqui em cima, a alfa fica aqui embaixo, né? É o mesmo pâncreas. Então, a beta que vai produzir insulina e a alfa que vai produzir o glucagon. Então, vamos lá. Ocorreu lá a alimentação, a pessoa se alimentou. Então, aumentou a taxa de glicose no sangue. Então, vai acontecer um estímulo
para que as células beta liberem insulina, certo? Ao mesmo tempo, existe uma inibição das células alfa. Por quê? Porque já tem muita glicose no sangue. Então, o organismo precisa que a insulina tire o excesso de glicose no sangue e armazene aqui no fígado, na forma de glicogênio. Então, juntou essas glicoses na forma de glicogênio e guardou no fígado. Essa é a função da insulina. Agora, numa baixa taxa de glicose no sangue, vai ter que acontecer o contrário. Então, esse processo aconteceu porque tinha uma alta taxa de glicose porque a pessoa se alimentou. Numa taxa baixa de glicose, vamos dizer a pessoa está em jejum, então tem falta de glicose no sangue. Então vai ter que ter um estímulo da célula alfa e uma inibição da célula beta, é o contrário. Para quê? Para que as células alfa liberem o glucagon no sangue e o glucagon vai até o fígado e quebra o glicogênio em vários pedacinhos, ou seja, várias glicoses, e joga essa glicose no sangue, certo? Então, esse é um mecanismo de controle, porque a insulina e o glucagon têm efeitos antagônicos. Então, eles têm que agir juntos para manter o controle do metabolismo, certo? Então, isso que é o que eu falei lá na frente para vocês de estímulo buscando resposta, que nós chamamos de feedback, isso é um feedback, tá? Porque existe o estímulo e a inibição de células diferentes para que produza o hormônio necessário naquele momento. Aqui é a mesma coisa. Então, por exemplo, no momento quando se alimenta, vai acontecer isso, e no momento que a pessoa está em jejum, vai acontecer isso, certo? Então, tudo isso faz com que mantenha o controle da glicose no organismo. A glândula pineal. Aqui está a posição dela, tá? Tem lá o hipotálamo, tem a pituitária que está ligada no hipotálamo, que é a hipófise, certo? Então, agora nós vamos falar dessa glândulazinha que fica desse lado, que é a glândula pineal. As secreções que vêm da glândula, elas podem alcançar as células-alvo, tanto pelo líquido espinal, tá? Porque ali já desce o tronco encefálico, né? Vai para a medula, ou pela corrente sanguínea, tá? Isso só no caso da glândula pineal, pela posição dela. Ela secreta um hormônio chamado melatonina, que é um hormônio que regula o metabolismo ao longo do dia, tá? O que inclui os períodos em que a pessoa está dormindo ou está acordada. A melatonina, ela está relacionada com o ciclo do sono e vigília, e ela possui um efeito tranquilizante. Então, aqui o que acontece? Depois eu vou mostrar um gráfico para vocês entenderem melhor. Então, esse hormônio é um hormônio que ele é até chamado de hormônio do sono, tá? Mas não é só essa função, ele também atua no metabolismo do organismo. Quando eu falo metabolismo, pessoal, eu estou falando de reações químicas, tá? De maneira geral. Então, ela também atua, mas a função principal é manter esse ciclo, tá? Nos posicionar o que é dia, o que é noite, tá? E no momento que está escurecendo, promover esse efeito tranquilizante que é o sono, tá? Então, a função principal seria essa. Só que aí, o que acontece? Se age no dia e na noite, então essa luz, se existe uma luz nesse momento que está escuro, atrapalha a função desse hormônio, tá? Para que ocorra um sono profundo, por exemplo. Então, vamos supor, você foi dormir, então vai tendo uma quantidade de
hormônio, a partir do momento que começa a escurecer, vai aumentando essa quantidade de hormônio, para você entrar nesse processo do sono. Aí, quando você está com uma taxa alta lá desse hormônio, você está dormindo, aí você acende a luz, ou você olha o celular. Então, essa luz atrapalha esse funcionamento porque ele está atuando no escuro, certo? Então, por isso a importância de não ter essa luz nesse momento de pico desse hormônio, que é normalmente na madrugada, quando a pessoa já está num sono mais profundo e está escuro, né? Um outro hormônio que também age assim à noite, principalmente, que eu não comentei com vocês, é o hormônio do crescimento. Então, aquele GH que eu falei para vocês, que é o hormônio do crescimento, ele também tem uma atuação semelhante à melatonina, só que assim, 25% do hormônio do crescimento é produzido durante o dia e 75% é produzido durante a noite. Então, por isso que assim, principalmente a criança que está em fase de crescimento, o adolescente, ele tem que ter um sono profundo, porque tem vários estágios do sono, então ele tem que atingir um estágio de sono profundo para que o hormônio do crescimento tenha a atuação dele normal e a criança cresça, tá? Então essa é a importância desse sono, né, profundo, que é quando ele vai agir numa taxa de 75%, tá? Aqui é a taxa de produção de melatonina e aqui o horário. Então, meio-dia, aí começa a produção, mas a taxa ainda é pequena. Aí, ó, 4 horas da tarde, 8 horas da noite, vai aumentando, porque aí é aquele ciclo que eu falei para vocês do dia e noite. Aqui tem o pico de melatonina, que é meia-noite. E aí, conforme vai clareando, vai diminuindo a taxa, certo? Então, aqui, ó, 4 horas da manhã, 8 horas da manhã, meio-dia. Então, se tiver uma interrupção nesse período do escuro, onde tem o pico da melatonina por conta de luz acesa, celular, aí interrompe e prejudica o ciclo desse hormônio, tá bom? Bom, pessoal, então nós vamos terminar a aula por aqui hoje, e aí eu continuo falando das outras glândulas na próxima aula, tá bom? Um beijão para vocês, tchau, tchau.